Esse slide é o mais importante da aula de hoje. Então vamos lá. Ó. Se a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, então o que significa isso? Que as forças se anulam. Vertical para baixo é igual a vertical para cima, horizontal para a direita é igual a horizontal para a esquerda. Então um corpo permanece em repouso e um corpo em movimento permanece em linha reta, com velocidade constante. Pronto. Então essa é a primeira lei de Newton enunciada. Então vamos fazer um esqueminha para ela para nunca errar. Ó. Se a resultante é igual a zero, as forças se anulam. O que é as forças se anular? Horizontal para a direita igual a horizontal para a esquerda. Vertical para baixo é igual a vertical para cima. Pronto. E a gente fala que tem equilíbrio. Qual que é a situação em que o objeto vai ter equilíbrio? São só duas. Repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Pronto. Então, toda vez na sua vida, você vê essa questão de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, você já pode imaginar a primeira lei de Newton em qualquer situação e fazer a questão. Por exemplo, aqui, ó, última questão aqui, ó, que é a questão de eletricidade que eu comecei com ela. Em um experimento, o professor Ladeira observa o movimento de uma gota de óleo eletricamente carregada entre duas placas metálicas paralelas posicionadas horizontalmente. Então tá a placa em cima positiva e uma placa negativa, e uma placa embaixo negativa. Pronto. E tem uma gota de óleo no meio, tem uma gota de óleo entre elas aí, ó. Se tem uma gota de óleo e a gota de óleo tem massa, tudo que tem massa tem um peso. E para onde que aponta o peso? Para baixo, lá para o centro da Terra. Então já vou colocar o peso aqui na gota, ó. Olha aí, todo mundo, ó. Olha para a gotinha todo mundo. Pronto, coloquei o peso. Tá aí. Verdade, professor? Pronto, tem um peso. Vamos continuar. Considere que o campo elétrico entre as placas é uniforme e que a gota está apenas sob a ação desse campo, né, que é o campo elétrico, né, que tem cargas elétricas ali, tem um campo elétrico, tá falando, e da gravidade. Então, da gravidade gera o peso, né, que peso é mg, massa vezes a gravidade. Para um certo valor do campo elétrico, o professor Ladeira observa que a gota cai com velocidade constante. Opa! A gota cai com velocidade constante. Se a gota cai com a velocidade constante, é porque tem uma força para cancelar o peso. Entenderam a ideia? Ah, verdade, professor. Porque se a gota estiver só caindo em queda livre, né, só com peso assim, ó, igual a minha caneta aqui, então só tem um peso, então vai estar aumentando a velocidade. Mas ele não está aumentando a velocidade, ele está com a velocidade constante. Se alguma coisa está com a velocidade constante e já tem um peso, já tem uma força para baixo, obrigatoriamente tem que ter uma força para cima. Se você sacou isso aqui, cara, de verdade, você entendeu a matéria, você vai conseguir fazer várias questões de outros assuntos que não seja lei de Newton, que você vai usar a lei de Newton. Então, essa é a lógica que eu estou querendo te mostrar aí. Então, se a partícula, se essa gotícula está caindo, tem um peso para baixo, mas ela cai com uma velocidade constante, ou se ela estivesse em repouso também, tanto faz, é porque tem uma força para cima. Essa força para cima é a força elétrica. Então, ó, vamos colocar na gotinha ali, ó, uma força elétrica para cima. Então, se essa gota ela sofre uma força para cima, e em cima tem o quê? Tem uma placa positiva. E aí, então a gota tem que ser o quê? Ó, como é que funciona essa questão de sinal? Positivo com positivo, repulsão. Negativo com negativo, repulsão, né? Então, cargas de mesmos sinais se repelem. E cargas de sinais opostos se atraem. Então, se está rolando uma atração, porque a placa está aqui, ó, e tem uma força elétrica para cima. Isso é atração, ó, atração. Então, se está rolando uma atração, é porque essa gotícula aqui, ela é o quê? Ela só pode ser negativa, porque ela está sendo atraída pela positiva, tem uma força elétrica para cima. Então, eu acabei de descobrir o sinal da carga da gota, negativa. De novo aí, ó, para os mais devagar. Não se sente ofendido, não, é uma maneira carinhosa, tá bom de falar isso? Eu falo isso, às vezes eu pego em sala de aula algum aluno assim, ó, na minha salinha, eu pego algum aluno assim e falo assim, ó, você quer mais devagar, e você entendeu? Aí ele fala, entendi, aí eu vou e falo, então você não entendeu, todo mundo entendeu, vou continuar com a matéria. Então é uma maneira carinhosa assim de lidar, né? Para quebrar também esse ritmo de só matéria, né? Para dar uma descontraída, né? Então, volte comigo, ó, repetindo. Ó, a carga está caindo com a velocidade constante. Ela está caindo com MRU ou repouso, é a mesma coisa, significa que as forças se anulam. Então já tem um peso para baixo, eu sei que tem um peso para baixo. Então, mas tem que ter uma força para cima para cancelar essa força para baixo. Essa força para cima é a força elétrica. Pronto. E por que tem uma força elétrica? Porque está com um movimento retilíneo uniforme, foi falado enunciado. Então essa força para cima cancela com a força para baixo. Aqui é a força elétrica, porque estou falando de cargas. Então se aqui tem alguma coisa positiva, então se está rolando uma atração para cima aqui, ó, é porque aqui tem que ser negativa.
Porque se ela fosse positiva também, é da repulsão e estaria acelerando mais ainda, estaria indo mais rápido ainda, não está caindo mais rápido. Então esse é o motivo, tá bom? E por último, aí, para a gente fechar com chave de ouro, a força resultante sobre a gota é igual ou diferente de zero? Ficou agora aí, mas é gota. Mas, gente, mole, né? Fala sério. Depois de uma aula dessa aí, de falar um tanto de coisa e fazer uma breve revisão, é porque é igual a zero, né? Porque o peso cancelou com a força elétrica. Por isso. Muitas pessoas acham que é diferente de zero porque está caindo. Não, está caindo com a velocidade constante. Então, a força resultante é igual a zero.